Olá, seja bem-vindo a mais nova série Parábolas de Jesus. E existe um momento em que uma simples história tem um poder de mudar uma vida de cabeça para baixo, e é exatamente isso que as parábolas de Jesus fazem. Elas parecem curtas, mas escondem verdades profundas que muitos passam a vida inteira sem perceber. Por que Jesus escolheu histórias tão simples para falar de assuntos eternos? O que há por trás dessas narrativas que atravessam gerações e que continuam desafiando quem se atreve a ouvir essas parábolas? Nesse vídeo de abertura, surge o primeiro impacto. Talvez você ache que já entende as parábolas, mas e se a verdadeira mensagem ainda estiver oculta, esperando que você finalmente a enxergue? Cada palavra é uma porta para algo maior, e é esse mistério que guia o início da nossa série Parábolas de Jesus. E ao mergulhar nessa jornada, você perceberá que nenhuma dessas histórias foi contada por acaso. Todas elas foram desenhadas para confrontar, despertar e transformar exatamente onde achamos que estamos seguros, no coração. E para você que já tem acompanhado as nossas últimas séries, 66 livros e a série 7 Igrejas do Apocalipse, vai continuar conosco nessa jornada Parábolas de Jesus, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E as parábolas de Jesus, elas não surgiram em momentos aleatórios, mas em cenários carregados de tensão espiritual, questionamentos públicos e expectativas messiânicas. Jesus estava entre as multidões que o seguiam por curiosidade, líderes religiosos o observavam com desconfiança e discípulos que tentavam compreender a cada gesto, a cada ação. Era um ambiente que cada palavra poderia acalmar ou incendiar os corações. Ele contava essas histórias enquanto caminhava pelas ruas, pelas vilas da Galileia, às margens do mar, dentro do templo ou sentado em barcos que viravam púlpitos improvisados. As parábolas eram ditas para quem entendia e para quem ainda não compreendia nada, revelando e escondendo ao mesmo tempo. Eram momentos decisivos, porque cada narrativa surgia como uma resposta a conversas profundas, conflitos latentes e perguntas que atravessavam a alma humana. Entender esse contexto é perceber que nenhuma parábola é apenas um conto, mas é uma intervenção na vida real. Ou seja, cada parábola que Jesus contava, ela tinha uma aplicação no dia a dia, uma aplicação real, e é tão real que, por mais que foi há 2000 anos, continua sendo atual, porque os seus princípios, os seus ensinamentos convergem ainda para o nosso tempo atual. E em cada vídeo da série você vai perceber isso. E uma vez que você é estudante da Palavra de Deus e começar a acompanhar a nossa série, a sua visão, a maneira de você ler e a maneira de você enxergar as parábolas de Jesus vai mudar completamente, e você vai começar a enxergar de uma maneira mais ampla. E antes de mergulharmos nas mais de 40 parábolas de Jesus que compõem essa série, é essencial compreender como essas histórias funcionam. Jesus pegava situações comuns, que eram sementes, pescadores, patrões, trabalhadores, festas, perdas e reencontros, e as transformavam em espelho que obrigavam cada ouvinte a se enxergar de forma honesta. Ou seja, porque Israel naquele momento era um povo agrícola, era um povo do campo, era um povo simples. Então Jesus usava figuras de linguagem comuns do dia a dia daquela população para que elas pudessem entender de uma maneira clara, que até mesmo uma pessoa que fosse leiga, ou uma pessoa que não tivesse tanto conhecimento teológico quanto os doutores da lei da época pudesse compreender. E esse é um princípio muito forte que muitos pregadores deveriam entender e adotar em seus sermões.
que Jesus deixou uma lição clara, que a palavra, a pregação e o ensino mais poderoso é aquele que as pessoas, ou seja, os ouvintes que estão ouvindo, entendam e compreendam que é o propósito dessa série. Que você entenda, que você compreenda a mensagem e que você a coloque em prática na sua vida diária, porque o mais importante a gente aprende, a gente coloca em prática, vivencia, para que aí sim a gente possa ensinar, ou seja, mostrar a outros o caminho, cumprindo assim o ID de Jesus. Ele contava narrativas curtas, diretas e carregadas de símbolos e contrastes que despertavam emoções fortes. A simplicidade de forma escondida é a profundidade da revelação. Cada personagem, cada objeto e cada movimento era escolhido para revelar o reino de Deus de uma maneira tão clara que até uma criança entendia, mas tão desafiadora porque até os sábios tropeçavam. Essa série apresentará cada parábola como uma história viva, permitindo que você não apenas escute a narrativa, mas veja a cena, sinta o impacto e perceba as camadas que passam despercebidas em uma leitura apressada. O coração espiritual das parábolas é sempre direto. Jesus queria revelar verdades que o orgulho humano tenta esconder. Ele falava de sementes para falar de fé, de pescadores para falar de propósito, de festas para falar do céu, de servos para falar de responsabilidade e até de julgamentos para lembrar que as nossas escolhas têm consequências eternas. A metáfora era o caminho perfeito para alcançar pessoas que talvez nunca entenderiam explicações teológicas complexas. Mas por trás da linguagem simples, existia sempre uma mensagem afiada, que separava quem estava disposto a ouvir da multidão que só queria espetáculo e milagres. Cada parábola carrega um ponto-chave que não pode ser ignorado. Elas não são apenas ensinamentos, são escolhas. E em cada episódio da série, aqui, esse ponto será exposto com clareza, destacando a sabedoria divina que atravessa as eras e continua transformando quem decide levar essas palavras a sério. As parábolas, elas continuam vivas porque falam exatamente das dores e dilemas que enfrentamos hoje. Ansiedade, pressa, orgulho, ingratidão, distração, escolhas impulsivas, medo de perder, dificuldade em perdoar. São histórias antigas que respondem a problemas modernos, porque o coração humano não mudou tanto quanto imaginamos. Elas revelam como lidamos com relacionamentos, com prioridades, com frustrações e até com a nossa espiritualidade. A cada episódio desta série, a aplicação prática será direta e confrontadora, mostrando que como essas narrativas bíblicas se encaixam nas nossas crises emocionais, nas nossas decisões diárias e nas nossas batalhas internas. Elas nos consolam porque revelam o amor e a graça de Deus, mas também nos confrontam porque expõem comportamentos que insistimos em ignorar. Assistir essa série será como colocar uma luz onde normalmente preferimos deixar sombras. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, lê ou quando ouve as parábolas. E é justamente aí que mora o perigo, o ponto de retenção máxima dessa série. Muitas pessoas interpretam essas histórias de uma maneira superficial, acreditando que já entenderam tudo simplesmente porque conheceram o enredo. O erro comum é achar que elas foram feitas para confortar, quando na verdade elas foram feitas para despertar. A grande revelação é esta: as parábolas, elas dividem quem escuta e quem realmente entende. Elas não foram contadas para a multidão, foram contadas para um coração disposto a ouvir, obedecer e aprender. E o ponto cego que muitos ignoram é que cada parábola exige uma resposta.
elas não são apenas histórias espirituais, são diagnósticos espirituais. E cada episódio aqui da série revelará detalhes que transformam completamente a interpretação que achávamos que já dominávamos. E para a gente encerrar aqui essa introdução da série, resta um convite que não pode ser ignorado. Cada parábola vai exigir algo de você. Não basta apenas você assistir os vídeos aqui, a parábola, ler e meditar, não. É preciso que você permitir que essas histórias atravessem a superfície e revelem o que está escondido em você. E esta série começa aqui, mas a verdadeira transformação acontece dentro de cada espectador. E a frase que ecoa é simples: quem tem ouvidos, ouça. A pergunta que fica é mais profunda. Você está pronto para ouvir o que talvez nunca você percebeu, mesmo lendo essas parábolas a vida inteira? Estar pronto para encarar revelações que talvez tragam das sombras para a luz aquilo que está oculto e que você precisa mudar? Então, para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.